A guilda dos aventureiros estava barulhenta. Os caras conversavam, riam e zoavam, até que a porta se abriu. Genji entrou, armadura dourada imponente, e no ombro dele estava Pinoco. Todo mundo travou e olhou. Aquele cordão dourado voltou. Ei, olha só! Na recepção, Cindy ficou surpresa. Ah, são Genji-san e a Pinoco-chan. Bem-vindos de volta, disse ela. Genji fez uma reverência. Vocês me deixaram preocupada. Desculpa por isso. Os aventureiros babões já começaram. Tá falando sério com esse papo de promessa, velhote? Aposto que deve ser alguma merda idiota. Genji nem ligou. Ele estava sério. Eu estava cumprindo a promessa que fiz pra você. Tá tudo bem. Tenho algo muito mais importante para mostrar. Quero que vocês vejam isto. Me empresta essa mesa rapidinho, disse ele. Ele ergueu a mão. Item box. Um baú apareceu flutuando e pousou na mesa. Todo mundo ficou em choque. Genji abriu o baú e dentro dele, uma cabeça gigante de dragão negro simplesmente saltou para fora. Todos se apavoraram. Cindy tapou a boca. Os aventureiros congelaram de medo. Genji apontou para a cabeça. Esse é o dragão negro de um olho. Todos ficaram malucos. Nem fodendo que ele matou isso sozinho. Cindy gaguejou. Mas você se registrou como um aventureiro há pouco tempo, disse ela. Genji respondeu calmo. É verdade. Eu sou um cara de rank F com placa verde. Mas ele deu um sorriso confiante. Eu matei o dragão negro com um único golpe, falou ele. Isso significa que eu sou o rank F mais forte do mundo. Ele virou para Cindy sério. Cindy-san, eu gostaria de perguntar mais uma vez. Você teria um filho comigo? O coração de Cindy começou a bater forte. Cindy ficou vermelho e travou. O quê? Espera um minuto. Os aventureiros não aguentaram. Isso é a cabeça de um dragão verde ou algo assim, né? Isso tem que ser falso, gritou outro. Genji só levantou a mão. Se vocês têm algum problema, por favor, venham pra cima de mim, disse Genji desafiando. Eu vou brincar um pouco com vocês. Outro então gritou, não fode com a gente, porra, seu bastardo arrogante. Os três caras avançaram com armas. Genji estalou os dedos e cancelar. Uma habilidade foi usada, amarração casco de tartaruga. De repente, todos os três estavam amarrados com cordas caídos no chão. Ah, merda, eu não consigo me mexer. Que porra é essa? Gritou outro. Genji só olhou por cima deles, silêncio total na guilda. Ele estava por cima, com a espada apontada para o pescoço do outro. Ele perguntou se queriam parar por ali, ou se preferiam ver um pouco de sangue. Ele mesmo esclareceu que era no sentido de hemorroida, claro. O oponente suava frio e não respondeu. Ao fundo, outros três aventureiros já estavam caídos no chão derrotados. Genji então guardou a espada e disse, boa escolha. A Pinoco apareceu do lado comemorando. A cena mudou. Cindy estava na frente de Genji, que estava de costas para ela. Ela o chamou e disse que tinha uma resposta sobre o pedido dele. Com as mãos juntas e o rosto levemente corado, ela afirmou que aceitava com prazer. Genji sorriu e comentou que já sabia que ela diria isso. Ele entregou um mapa para ela e disse que jantariam ali naquela noite. Depois disso, seria a hora da fudelança. Ele tocou no queixo dela enquanto falava. Cindy ficou surpresa e sem reação. À noite, a luz estava cheia sobre a estalagem. Dentro do quarto, Genji estava sentado na cama, apenas de cueca. A Pinoco estava ao lado. Ele comentou que seu coração estava batendo forte. Pinoco respondeu que não cairia naquela de novo. A porta se abriu. Cindy entrou e pediu desculpas por fazer ele esperar e estava usando apenas uma toalha. A Pinoco disse que ia dar uma volta e saiu voando. Genji engoliu em seco. Cindy se aproximou, sorrindo e perguntou se ele queria ver. Ela então começou a soltar a toalha. A toalha então caiu. Cindy ficou nua na frente dele. Genji ficou chocado com o que viu. Em seguida, Genji pegou Cindy no colo e a chamou. Ele disse que era por causa dela que estava daquele jeito. Cindy corada comentou sobre o tamanho dele. Os dois se beijaram. Genji elogiou os mamilos e a auréola dela, dizendo que era seu tipo favorito. Cindy gemeu e disse que ele estava beliscando. Genji notou que ela estava muito molhada. Ele disse que depois dos peitos desceria para baixo. Cindy confessou que estava ficando ansiosa. Só de imaginar ele a abraçando e a enchendo ela de carinho, aquilo a deixava assim. Genji respondeu que era normal ela estar ansiosa, afinal, ele era o homem que derrotou o dragão negro. E disse que naquela noite, ela seria completamente envolvida por ele. Cindy, deitada na cama, pediu para Genji deixá-la e se aproximou dele. Em seguida, ela começou a cuidar dele com a boca. Genji estava deitado enquanto ela trabalhava nele, fazendo sons, bem baixos. Cindy então virou para ele com um sorriso malicioso e disse que queria cuidar do, abre aspas, pauzão dele. Ela continuou e Genji reagiu com expressões de surpresa e prazer. A narração interna de Genji mostrou que ele estava sentindo a língua quente dela o envolvendo. Rapaz, essa narração tá ficando bem intensa, viu? Ele então descreveu a sensação como puro êxtase. Os dois ficaram tão envolvidos um com o outro que perderam a noção do tempo, se acariciando e se devorando. Houve beijos intensos entre eles, com Cindy chamando Genji pelo nome do meio. Cindy se levantou na cama nua, respirando pesado. Ela olhou para Genji e gritou que queria ele.
pediu por favor para ele atendê-la. Genji, também ofegante, respondeu que já estava no limite e que o corpo dela não conseguia mais esperar. Ele disse que estava tudo bem. Ele se aproximou dela e pensou: este é o começo do meu reinado. Na sequência, os dois ficaram juntos de forma intensa. Cindy gritava e se contorcia enquanto Genji a pressionava. Ela pedia para ele enfiar, e dizia que estava ficando louca, que aquilo era demais. Genji tentava controlar, pedindo para esperar um pouco. A posição então mudou. Cindy ficou de 4 e implorou. Ela disse para Genji esperar, que ia bem, vocês sabem, e pediu para os dois gozarem juntos. Ela gritou para ele esguichar dentro dela e jorrar dentro rapidamente. O clímax chegou. Genji gritou: recebe minha carga? Enquanto Cindy pedia para ele dar à luz a seu filho. Cindy estava de braços abertos, ofegante no auge. Cindy estava deitada na cama, ofegante e suada. Ela respirava pesado após o que havia acontecido com Genji. A cena então mostrou uma memória do passado de Cindy. Em um campo aberto, um homem mais jovem segurava a mão de Cindy, criança. Ele prometeu a ela que a protegeria. Cindy respondeu com emoção, dizendo que também o faria. Ele sorriu e disse que a amava. Em seguida, os dois apareceram correndo juntos de mãos dadas. Mas a memória se tornou ruim. O homem e Cindy estavam fugindo desesperados enquanto criaturas voadoras os perseguiam pelo céu. Cindy cobrou dele porque ele estava fugindo em vez de lutar, e lembrou que ele havia dito que ia protegê-la. Ele tropeçou e caiu. Com a mão estendida, ele disse que aquilo era impossível, porque ele era fraco e saiu correndo. De volta ao presente, Cindy estava ao lado dele, e Genji na cama. Com a voz baixa, ela pediu para ele nunca abandonar. Ela disse que só tinha um único pedido. Genji segurou a mão dela em silêncio. Cindy comentou que estava tentando construir um harém com filhos dele, e por isso não sabia se tinha o direito de fazer aquele pedido. Genji olhou sério para ela e afirmou que sacrificaria a vida dele pelo amor que sentia por ela. Cindy garantiu que nunca o abandonaria. Genji pediu que ela também não o abandonasse, e ela concordou. Mais tarde, na cidade, em frente a uma estalagem, Genji se despediu de Cindy. Ele disse que ela podia chamá-lo a qualquer hora e que ele estaria lá num piscar de olhos. Cindy, envergonhada, pediu que ele a abraçasse pelo menos uma vez a cada 3 dias. Genji sorriu e a puxou para um abraço forte. Ele disse que o corpo dele não conseguia mais viver sem ela. Ele brincou, dizendo que se fosse uma vez a cada 3 dias, ela não ia poder ir a lugar nenhum. A Pinocchio apareceu, e junto com ela veio uma notificação informando que Genji havia aprendido uma nova habilidade. Genji ficou chocado. A habilidade era Princesa Instantânea, que permitia que ele se teletransportasse até a garota de sua escolha. A Pinocchio comentou que aquilo parecia mais uma habilidade de tiozão prostituto, do que o tiozão fecundador. Genji respondeu irritado para ela não falar daquele jeito. Depois, Genji e Pinocchio estavam andando por uma estrada. Pinocchio então perguntou para onde iriam agora. Eles iriam voltar para a cidade? Genji então disse: que tal um lugar cheio de mulheres? De repente, ouve-se um grito de uma voz gritando para eles não se mexerem. Nesse momento, uma elfa de orelhas pontudas apareceu com um arco apontado, muito furiosa. Ela acusou Genji de ser um orc nojento e exigiu saber onde ele havia levado o povo dela. Genji olhou para ela e comentou que ela era uma elfa negra, e que mulheres de personalidade forte como ela, com certeza tinham um ponto fraco. Pinocchio apenas olhou para ele e disse que ele estava falando bobagem de novo.